Maomé e Nostradamus, profetas do divino. Os profetas, por meio deles, Deus falava. Irmãos, graças e paz, ouçam! O Deus glorioso apareceu a nosso pai Abraão e pediu que deixasse a sua parentela e sua terra, e fosse até Canaã, e deu a aliança da circuncisão. E Abraão gerou Isaque, o filho da promessa, e circuncidou após 8 dias de nascido. Isaque gerou Jacó, e este foi o pai dos 12 patriarcas. E os seus irmãos tiveram inveja de José, o filho mais querido, que foi vendido como escravo para o Egito. Mas Deus esteve com ele, e de escravo virou governador do Egito. José revelou o sonho do faraó, que durante tempos de fome e grande atribulação, como sobreviver aos 7 anos de escassez, e tivera as grandes riquezas, e buscou seu pai, Jacó. Perdoou seus irmãos, e sustentou sua família, 73 membros. Durante 400 anos, ficaram sob o poder dos faraós, e sob o domínio de reis severos, foram obrigados a abandonar seus recém-nascidos, para controle da população dos hebreus. Nesta época, nasceu Moisés, um menino extraordinário, que até 3 meses foi criado pelos seus pais, escondido. Depois foi colocado no rio, e a filha do faraó o encontrou na cesta, e o criou como seu próprio filho. Foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e em seus costumes, e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, conheceu seu povo, e defendeu o escravo, e lutou e matou o servo do rei faraó, o egípcio, e fugiu para a cidade de Midian como estrangeiro, e teve 2 filhos. Ao passar mais 40 anos, apareceu um anjo a Moisés, perto do monte Sinai, na labareda de uma sarça ardente, e ouviu a voz do Senhor Deus. Eu sou o Deus dos seus antepassados, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousou olhar. Então o Senhor lhe disse: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. De fato, tenho visto a opressão no Egito sobre meu povo. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Vem agora, e eu te enviarei de volta ao Egito. Este é o Moisés que tenho rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou como líder ou juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe apareceu na sarça. E Moisés libertou-os do Egito, fazendo maravilhas e sinais no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. E ele disse aos israelitas: Deus levantará dentro de vós um profeta como eu. E estive na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, com os nossos antepassados, e receberam palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas muitos dos nossos antepassados se recusaram a obedecê-lo, rejeitando-o. E seus corações voltaram ao Egito e disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés não sabemos o que aconteceu, pois tinha ido falar com Deus e não retornou tão logo. E fizeram um ídolo em forma de bezerro de ouro, e trouxeram sacrifícios, e celebraram em honra a que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e entregou-se à adoração dos astros, conforme o que foi escrito nos livros dos profetas. Moisés fez o tabernáculo com a medida e forma a pedido de Deus, e deu o nome de Arca da Aliança, mas foi Salomão, o filho do rei Davi, que construiu o templo, pois a arca era a presença do Altíssimo. No altar havia 2 anjos querubins, no propiciatório. Todavia, o Altíssimo não habita em templos feitos pelas mãos de homens, e sim nos corações misericordiosos. Mas a Arca da Aliança, os objetos sagrados de Deus, as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que brotou amêndoas, e o pão que veio do céu do deserto. Desde a criação, o Senhor é louvado e consagrado, maior que toda a ciência, porque tudo vê. O dono do impossível, o sábio, o oculto, o onipotente, o Pai da criação, e com seus anjos fiéis caminhou com os profetas, filhos da terra, cuja vida pertence a Deus, anunciando a vinda de Salvador,
o majestoso que desceu do céu. Entre apóstolos, escreveu uma nova história de amor. Foi ungido por mulheres e derramou um nardo puro. E tão logo se sentiu o perfume do unguento em vossa cabeça e em vossos pés. Do escolhido, o Machia, o amado pelas Marias, a donzela e a pecadora. E a história se fez presente no livro da vida, no ato de amor, por honra e gratidão. Aquele que era a palavra viva do Pai, a reverência daquele que será eterno, curou cegos de nascença, aleijados, reviveu mortos e protegeu mulheres. Veio para amar e ensinar a amar, mas foi odiado pelo seu povo, por amar e transmitir às pessoas que eram julgadas por sua religião, suas doenças e seus pecados, e por suas leis, até mesmo por serem mulheres. Imolar as espadas da injustiça e matar os profetas de Deus. Execrável foram os seres abomináveis que massacrou e torturou até a morte. A voz que clamava no deserto calou-se pela tirania do rei Herodes. O profeta que aplanou o caminho do Senhor e tomou retas as suas veredas. Vestia-se com peles de animais, usava um cinto de couro na cintura, se alimentava apenas de gafanhotos e mel silvestres, e pregava arrependimento. Ele dizia: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá alguém poderoso e batizará com fogo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se revelaria a Cristo. Jesus disse a importância de João Batista, o profeta do deserto. Eu vos afirmo, dentro dos nascidos de mulher, não há um ser humano maior que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Houve o profeta Ezequiel, e Deus escolheu como aprovação de fé. Disse Deus: filho do homem, profetiza nesses ossos deste vale. Eram milhares de ossos secos. E o profeta Ezequiel gritou nos ossos secos, e a palavra de Deus, na boca do profeta, sobre o vale da morte, se elevou à vida daqueles que dormiam, sem esperança da manhã, no vale escuro adormecia. E o profeta Ezequiel gritou nos ossos secos, e a palavra de Deus, na boca do profeta, sobre o vale da morte, se elevou à vida daqueles que dormiam, sem esperança da manhã, no vale escuro adormecia. Ezequiel disse: Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas, e fez entrar o Espírito em vós, e reviveram, e foram tomados pelo Espírito de Deus. Ganhou vida na casa de Israel o coração de Deus. Foram muitas lutas e dor, a cidade santa do povo amado. Eram mais de 5.000 posta a vida nas mãos do profeta e do Criador. Houve o profeta judeu Daniel, Belquizabar, foi exilado junto com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, homens obedientes a Deus. E o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador, que levou o rei a exigir dos seus adivinhos, astrólogos e feiticeiros a revelação do seu sonho. Impossível para seus adivinhos, o rei fez um decreto de morte a todos os videntes. E Daniel revela o sonho do rei da estátua imensa, de cabeça de ouro, de peito de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés parte de barro e parte de ferro. Ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro foram reduzidos a pó, foram levados por intensa ventania, e quanto crescia a pedra que feria a estátua, e transformou-se em uma imensa montanha que encheu toda a terra. A cabeça de ouro é o seu reino, pois 4 gerações de reis soberanos, enquanto os judeus permanecerão em exílio. E a grande pedra que despencou-se da montanha e feriu a estátua é o reino de Deus, o mais poderoso reino, que jamais será destruído. E este ficou grato a revelar seu sonho. E anos mais tarde, Nabucodonosor jogou os 3 amigos de Daniel na fornalha, por não reverenciar a um ídolo. E mais uma vez, Deus se fez presente, foram salvos da tirania do rei.
Anos mais tarde, o neto de Nabucodonosor usou de má fé e profanou o templo de Deus, roubando os objetos sagrados do templo de Salomão. Bebeu e comeu com os objetos sagrados em uma festa com as concubinas. Profanou. O candelabro foi aceso perante os incrédulos, e Deus escreveu com fogo sagrado na língua dos judeus. E o neto do rei chamou por Daniel para revelar as inscrições na parede. Dividido foi teu reino e dado aos metas e aos persas. E tudo se cumpriu-se, o fim do soberano da Babilônia. E Daniel, anos depois, era conhecido por sua virtude, o braço direito do rei, que amava sua retidão e justiça. E seus sábios, regentes e honestos, se encontrou com a virtude de Daniel e tramaram a sua morte, criando decreto proibindo que os súditos orassem a seus deuses. A fé de Daniel e seus ensinamentos era de orar 3 vezes ao dia. E foi pego adorando a Deus pelo filho do inimigo. Foi lançado na cova dos leões, e Daniel clamou pelo Senhor: Eis-me aqui, Senhor, seja feito a sua vontade. E o anjo veio do céu e livrou Daniel da boca das feras famintas. Ao amanhecer, Daniel saiu ileso da cova dos leões. E muito foi revelado ao porta-voz de Deus até o fim de sua vida. Houve um profeta, Muhammad ou Maomé, o profeta do islamismo. Aos 25 anos, teve uma visão quando meditava em uma caverna. O anjo Gabriel lhe pediu que recite, recite, recite. E tenha que pregar a existência de um único Deus, Alá. Maomé viveu sobrenatural. Teve que lutar contra o seu povo e seus deuses politeísmo. Sem estudo, recebe a mensagem do anjo. Durante anos, foi o soldado de Alá, o profeta da verdade. Entre leis e doutrinas, 5 vezes ao dia, oraram e recitavam ao Corão em direção a Meca, o templo sagrado. Recitado por muçulmanos, um misericordiador, o soberano, adorado, amado por todos. Bem-aventurados os que praticam o bem. O matrimônio entre um homem até 4 esposas. Até mesmo crianças órfãos, para a proteção da criança, casaria para ampará-las em tempos difíceis. Mas nas noites de núpcias, despojadas, morreriam nas mãos dos que deviam obediência a Alá, a misericórdia, a caridade e o perdão. Surata 2, versículo 190. O verbo da espada. Combate pela causa de Alá aqueles que vos combate. Porém, não pratique agressão, porque Alá não permite agressão. Matai quem encontrar e expulsai todos que contrariam as leis de Alá. Os inimigos de Deus, aqueles que seguem ao Corão, o monólogo de Deus. E muito fizeram das leis a sua revolução. Aqueles que contrariam Alá e seus mensageiros virarão pó, como aconteceu nos antepassados. O sangue dos inocentes. Surata 5, versículo 2. Auxilia na virtude e na piedade, nos vós auxiliei, mutualmente no pecado e na hostilidade. E no Alcorão fala de Maria. Surata 57, versículo 27. Enviamos o filho de Maria, a quem concedemos o evangelho, e infundimos com a paixão e a clemência no coração dos seus seguidores. O Alcorão foi memorizado pelos seus inimigos, aos cuidados divinos, nos servos lindos do Alcorão, na esperança da justiça dos expulsos dos seus lares, e seriam absorvidos dos seus pecados e levados a jardins, abaixo dos quais correm rios. Neles e terão esposas puras, e nelas serão eternas as recompensas por Alá. Houve um soldado de Alá, Saladino, foi justo em sua fé e em justiça. Seus prisioneiros libertou aqueles que tinham condição de pagar pela sua liberdade, e aos que não tinham condição, pagou a recompensa com seu dinheiro. Foi muito elogiado e temido, e cristãos e muçulmanos lutaram pelos seus livros sagrados.
O Alcorão foi interpretado em suas controvérsias na virtude do amor e na justiça severa, onde adúlteros seriam mortos apedrejados e os ladrões seriam mutilados suas mãos pelo pão que se alimentou ou o ouro que furtou. Jihad é a espada dominada pelo aço, e usarão o manto de sangue na sua fé, e muitos corrompe vossos corações. E se esconderam no manto da fé para eleger suas maldades e pela sua malicência. Surata 2, versículo 62. Os crentes, os judeus e os cristãos, e todos que creem em Alá, Deus, no dia do juízo final, e praticaram bem, receberão suas recompensas de Alá. Assim seja, o bem será o seu passaporte, a eternidade. Vossos olhos seguem o espelho do bem de Alá, e ambos sejam um só espírito, do amor e misericórdia. Nostradamus, vidente francês, profeta da verdade. Profecias. Os líderes políticos se reunirão para as mudanças climáticas. O sangue dos inocentes faltará em Londres. Queimando no fogo de 66, a antiga Lady vai cair do seu lugar alto. O profeta do milênio, Miquel de Nostradamus, nasceu na França, um profeta extraordinário, filho de pais judeus e religiosos. Foi obrigado a se converter ao cristianismo por causa das perseguições. Possuía dons sobrenaturais, astrólogo, boticário e médico. Profundo conhecedor da alquimia, usou para a cura da peste negra, conhecedor nas plantas. Fez a cápsula para o alívio da epidemia, que reduzia 1/3 da população, à razão da morte de sua esposa e seus 2 filhos. Sua dor, seu desalento e sua solidão foi o motivo para se dedicar ao sobrenatural, entre profecia, astrologia e os almanaques que revelavam o destino de reis e rainhas, de um fatal acidente até a lâmina de uma guilhotina. Nostradamus, em verso, mostrou ao mundo sua capacidade de revelar em 4 linhas o futuro da humanidade. Previsão codificada no enigma da verdade. As tragédias foram anunciadas, do fogo em Londres, a ultrajada morte de uma rainha, e sua coragem despediu-se na vida, na lâmina da guilhotina. Do profeta que jamais foi real, agora jaz o navegante, designou usurpar pátrias idolatradas entre guerras constantes. Nostradamus, nas noites solitárias, entre as velas e a solidão, entre estrelas e constelações, na presença divina, viajou do presente a um futuro distante. 1000 anos seria um dia. No grau da verdade, e uma bacia com água, ou no espelho das almas, o perdido será descoberto em anagramas, aquarelas e versos, codificados, cálculos e astrologia, nas centelhas da vida e da morte, no obscuro da maldade do homem, na veste do manto santo, daqueles que fizeram os judeus amar o que mais temia. Como criança inocente, pintou o diabo em forma de gente. Na costa inocente surgiu uma semente do mal, dizimou ao extremo os filhos de Deus. Chanceler da Alemanha, da cruz revertida de ferro, bebeu o cálice da morte das mãos da sua amada. E quando o sol aquecer suas geleiras e os ventos velozes igualar os homens, a miséria não mais será só fruto dos pobres. A personificação do mal devastará o mundo, entre tecnologias e bombas no comando dos militares. No pássaro platinado, na manhã do céu azul, e dos pássaros a morte se fez a chaminés. O que era lindo aos olhos das crianças e dos homens fez-se feroz. Dos olhos feridos da águia do alto caíram, sobre os olhos de Alá foste abatido. Nos escombros, homens, mulheres e crianças clamaram pelas vidas, aqueles que os criou. E o manto sagrado rasgou-se nos corações daqueles que vos amam, e o sangue da nova aliança de um profeta de Deus fez a paz na humanidade. Os profetas vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos no comando do divino.
para que todo homem ame a Deus, Alá e seu irmão, que suas profecias edifiquem cada homem na paz, na união, na esperança da vida eterna. E Deus falou bravo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, ele, e a sua semente, o esperma. No princípio, Lúcifer era um homem, um anjo. Com a maldição de Deus Pai, passou de homem para uma serpente. Se a maldição fosse de uma serpente para outra, que sentido faria? Essa obra que é verídica, inspirada por Deus, Cristo Jesus, Lourdes dos Anjos e Sara Emanuele, a pedido de Deus, porque a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. 12/10/2020